Bem-vindo ao caminho para US$ 1 milhão. Vamos direto ao gráfico do Bitcoin hoje, começando com os níveis de suporte e resistência, pois atualmente negociamos dentro de um grande nível de resistência entre 67,5 mil e 70 mil dólares para o preço do Bitcoin. Se cairmos abaixo de 67,5 mil, provavelmente entraremos no próximo nível abaixo, entre 66 mil e 65 mil dólares. Mas por enquanto ainda estamos nessa forte tendência de alta para o Bitcoin no gráfico de 4 horas, embora recentemente tenhamos visto o preço do Bitcoin esfriar um pouco, como eu esperava nos meus vídeos recentes, porque na época o RSI estava em sobrecompra e normalmente você vê o RSI se reajustar para baixo após atingir o território de sobrecompra. Uma coisa interessante é que, por estarmos numa tendência de alta tão forte e violenta, talvez desta vez a gente não precisa redefinir totalmente para o nível 50, vimos isso aqui, chegamos a 58 mais ou menos, e então tivemos outro movimento para cima, que foi esse aqui. Isso é interessante, enquanto ficarmos acima dessa linha de tendência, podemos ver outro salto para cima e o RSI indo direto para o território de sobrecompra de novo. Uma coisa sobre esse RSI de 4 horas é que já ouvimos redefinir um pouco, então há mais espaço para subir antes de chegar ao território de sobrecompra novamente. Isso é algo para lembrar ao entrarmos nessa nova semana em 2 dias. É por isso que observo essa linha, pois se a perdermos como suporte, acho provável que cairemos depois, já que uma quebra de tendência assim nunca é otimista. Então, isso é algo a observar. Atualmente, o nível a ficar de olho é cerca de 67,3 mil para o preço do Bitcoin. Mas no fim de semana, geralmente negociamos de lado, então no final do fim de semana, essa linha de tendência já estará em 68,6 mil. Agora, o motivo disso ser um nível interessante aqui, e podemos ver algo assim, é porque temos essa lacuna da CMI em 68,6 mil para o Bitcoin. Considerando que estamos negociando a cerca de 68,2 mil, há um pouco de espaço para subir no fim de semana e preencher essa lacuna da CMI. Mais de 90% das lacunas da CMI são preenchidas, e como o preço atual está tão próximo da lacuna, não me surpreenderia se os mercados abrissem nesse nível. Claro, ainda temos outra lacuna da CMI em cerca de 53,3 mil para o Bitcoin, mas agora eu precisaria ver uma reversão muito forte, sinais, antes de eu considerar a ideia de preenchermos essa lacuna da CME. Por exemplo, se olharmos para este gráfico diário, você pode ver que estamos no processo de sair deste canal descendente, onde o Bitcoin tem se consolidado nos últimos 7 meses ou mais, e claro, se você tem acompanhado o meu canal nos últimos meses, sabe que este tem sido o cenário base aqui. Então, até agora, isso realmente se provou correto. Então, minha estratégia de comprar nas baixas quando estamos nesta zona azul e vender quando estamos no vermelho tem funcionado bem. E agora estamos realmente rompendo para cima. Como disse antes, para considerar o gap de 53K da CME, precisaria haver uma queda louca negociando de volta nessa zona vermelha. Nesse caso, o jogo pode virar e podemos ir bem mais baixo, pois perderíamos níveis críticos de suporte no processo. Mas por enquanto não estou vendo esses sinais de alerta ainda. Um pequeno alerta é essa divergência de baixa no gráfico de 4 horas, com máximas mais altas no Bitcoin e mais baixas no RSI, mas o problema é que não vejo outros sinais de alerta nos gráficos agora. Claro, na semana passada vimos entradas massivas nos ETFs de Bitcoin. Como vê na coluna da direita, eles compraram feito loucos na última semana. Então isso está claramente elevando o preço com centenas de milhões em Bitcoin comprados todo dia útil. E na segunda-feira, os ETFs de Bitcoin voltam a ser negociados. Se isso se repetir na próxima semana, acredito que essa tendência de alta continuará. Mesmo com essa divergência baixista nos gráficos, pois pode ser invalidada pelo preço ou RSI acima da linha de tendência. Algo interessante sobre essas divergências baixistas é que podem ocorrer várias em sequência. Digamos que saímos dessa linha de tendência e atingimos uma nova máxima. Nesse caso, você traçaria a linha de tendência assim. E se não tivermos outra máxima no RSI, você desenharia a linha assim, criando uma nova divergência baixista. E pessoalmente, levo essas divergências baixistas a sério como alerta, mas preciso ver confluência nos gráficos onde vejo múltiplos sinais bearish. Por exemplo, se os ETFs de Bitcoin ficarem bearish na próxima semana, pode ser um indicador potencial para nós. Mas por hora só temos essa divergência baixista nos gráficos e essa linha de tendência ascendente aqui. Então, antes de ficarmos bearish, teríamos que ver pelo menos uma quebra dessa linha de tendência. Mas isso, claro,
não é aconselhamento financeiro. Estou apenas dizendo o que vejo nos gráficos e você pode usar essa informação como quiser. Olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin, nos últimos 3 dias vemos que atingimos um grande nível de liquidez em cerca de 68,9 mil, e ainda há alguma liquidez em torno de 69 mil. Isso parece um fim de semana típico do Bitcoin, varrendo a liquidez para cima e para baixo. Aqui tiramos cerca de 160 milhões de dólares. Invertemos e tiramos mais uns 20 milhões por alto. Ainda tem um bolsão de liquidez grande em 67,4 mil que pode atrair o preço do Bitcoin. Se perdermos essa linha de tendência de novo, pode ser um alvo de preço. E abaixo disso, temos 66,5 mil que também pode ser um alvo. Mas agora, a maior liquidez no gráfico de 3 dias está em 69 mil, com 170 milhões em shorts que seriam liquidados se o Bitcoin chegar lá. E geralmente o preço do Bitcoin é atraído para onde tem mais liquidez. Então, voltando a este gráfico, estamos numa tendência de alta e não surpreenderia se chegássemos a 69 mil, eliminando posições vendidas e punindo quem vende Bitcoin em alta. Porém, se perdermos essa linha de tendência, podemos cair para buscar mais liquidez no lado negativo aqui. Então é isso que estou observando nos prazos mais curtos aqui. Esta foi a atualização do mercado de hoje. Se quer negociar Bitcoin com alavancagem e aproveitar movimentos menores, veja os links na descrição do vídeo para as principais exchanges que uso com as menores taxas. Dê uma olhada se tiver interesse. Enfim, esta foi a atualização do mercado de hoje. Muito obrigado por assistir novamente e nos vemos amanhã no próximo vídeo.